Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim falar sobre um evangelho que vocês nunca irão ouvir dentro de um sistema religioso, que é a salvação para toda a humanidade. Como está escrito: através de um homem entrou o pecado, a morte e a condenação para todo homem. E através de um outro homem houve perdão, vida eterna e salvação para toda a humanidade. Então, um homem levou a todos condenação, e através de Jesus Cristo ele traz para todo homem a absolvição. É que o sistema religioso, aquele que prega o evangelho, ele não nos dá essa boa notícia. Qual é o significado do evangelho? O evangelho é levar para as pessoas a boa notícia. Mas o sistema religioso, ele não nos dá a boa notícia. Ele prega assim, todos os dias, condenação para toda a humanidade. Salvação apenas para aqueles que estão abrigados e regidos dentro da doutrina da igreja. Não é nem abrigados e regidos em Jesus Cristo. Eu posso estar abrigado em Jesus Cristo e não frequentar religião e denominação nenhuma, mas aqueles que não seguem doutrinas, a doutrina regida pelo sistema religioso, esses vocês não veem, não encontram meio de salvação para aqueles que estão fora do sistema religioso. Eu venho dar essa boa notícia para vocês, que é a salvação para toda a humanidade. Hoje eu venho anunciar para vocês que desceu um Deus sobre a terra, e ele nos amou de uma maneira tal que serviu de holocausto para nos resgatar e nos reconciliar com Deus. Tomou sobre si toda a maldição que havia sobre o homem, todo o pecado, e nos reconciliou com Deus. Eu venho dar essa boa notícia para vocês. O sistema religioso que deveria dar essa boa notícia, mas o sistema religioso não dá essa boa notícia, porque ele precisa que os seus pés estejam lá dentro. O sistema religioso quer que vocês tenham um vínculo com ele, pois são vocês que fazem a máquina e as engrenagens girar. Vocês que sustentam todo aquele luxo, toda aquela glória. A glória que eu falo é a arquitetura, toda a glória da arquitetura. É que eu venho dar essa boa notícia para vocês, a salvação para toda a humanidade. Eu fui portador dessa boa notícia, mas para todas as pessoas que eu dei essa notícia de salvação, ninguém aceitou. Ninguém acreditou. Todos foram contra.
Hoje eu venho dar uma boa notícia. Mas a boa notícia vocês não aceitam. Vocês se assustam com a boa notícia. Vocês não creem na boa notícia. É que nem na televisão. A boa notícia não dá mídia. A boa notícia não vem de jornal. E todos que eu anunciei a boa notícia, na mesma hora eles vêm com a má notícia. O que é a má notícia? A condenação. Eles acreditam o quê? Na salvação mediante obras, na salvação mediante sacrifício, na salvação mediante obediência. Obediência a quem? Às doutrinas. Obediência a quem? Ao sistema religioso. E para todos que eu anunciei salvação para toda a humanidade, todos eles vieram com palavras de condenação. A boca fala do que o coração está cheio. Hoje a minha boca anuncia salvação para toda a humanidade. E para todos aquele que eu encontrei, a boca fala do que o coração está cheio. Vocês falam em condenação. E não está escrito, né, que na mesma medida que julgares, será julgado? Se você condena o seu irmão, você condena o seu próximo, está condenando a si mesmo. Na mesma proporção, na mesma medida que julgares, serás julgado. O que João Batista anunciara? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E Cristo é na sua vitória, Ele dá graça a todo homem. Cristo, na sua vitória, dá salvação para todo mundo. Através da vitória de Cristo, temos um Espírito perfeito. Aí vocês se preocupam com o quê? Com a carne. Porque na vitória de Cristo, o homem, ele tem um Espírito perfeito. E vocês se preocupam com a carne. A carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. No abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados em um corpo de corrupção para um corpo incorruptível. A preocupação de vocês é obras. Quais das nossas obras nos justificam? Quais das nossas obras nos justificará? Se fosse assim, não seria necessário ter enviado Cristo. Se fôssemos capazes de sermos salvos pelas nossas obras, não seria necessário enviar Cristo. Para que enviar Cristo? Se somos salvos pelas nossas obras. Eu digo para vocês, a fé sem obra, ela é morta. Mas eu serei salvo não por meio das minhas obras, mas nas obras de Cristo. Cristo que está sendo
glorificado, Cristo que está sendo exaltado. Cristo, Ele é suficiente. Cristo é absoluto. Eu coloco Cristo como único, absoluto, única porta, único meio, único caminho. Quem é o meu mediador? Quem é o meu intercessor? Quem eu estou exaltando? Quem eu estou glorificando? Cristo, somente Cristo. Qual é a condição da sua salvação? Você fala Cristo mais o batismo, aí você se preocupa com o batismo. Cristo mais boas obras, não, precisa das boas obras. Cristo mais congregar, não, precisa congregar. Cristo mais falar em línguas, não, precisa falar em línguas. Cristo mais sacrifício, não, precisa fazer o sacrifício, precisa fazer o jejum. Cristo mais, sempre uma condicionante, mais. Inconscientemente, quando vocês atribuem a sua salvação mediante obras, inconscientemente, vocês estão anulando a cruz de Cristo. Cristo passa a não ser suficiente. Você está buscando um meio e uma forma de salvação mediante as suas obras. E quando você atribui qualquer coisa, qualquer item que não seja um Cristo absoluto na sua salvação, quando você faz algo e você atribui esse algo à sua salvação, como se você estivesse comprando um favor de Deus. Pagando para ter salvação, algo que já está pago. Pai, já está tudo consumado. E vocês estão lutando e buscando por uma salvação. Hoje, eu sendo um salvo, eu descanso no Senhor desde já. Que essas angústias, essas aflições implantadas pelo sistema religioso, as obrigações do sistema religioso, hoje eu coloco Cristo como absoluto, único meio de salvação na minha vida. Não há mais nada, não há mais nada para fazer. Cristo já fez. Tomou sobre os seus ombros, sobre si, toda a maldição que havia sobre o homem, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nunca fomos tão livres como somos agora, quando depositamos a nossa confiança no Senhor, quando colocamos Cristo como condicionante da nossa salvação absoluta, podemos descansar no Senhor desde já. Todos esses costumes, todos esses dogmas, todas essas tradições, elas servem também como prisão, porque os seus pés estarão presos dentro desse sistema religioso e dele você jamais sairá. Eu costumo brincar, tá? Uma brincadeira. Nem Jesus tira você da religião, nem Jesus tira você do sistema religioso. Você vê assim Jesus escrito na parede e acha que o próprio Jesus rege aquela casa. Não, aqui tem Jesus porque está escrito na parede lá, Jesus. Aqui tem Jesus, que o próprio, porque tem Jesus forjado naquela cruz ali. Esse sistema religioso tem Jesus porque tem a cruz e tem um Jesus lá, e o Jesus está lá. Tudo isso serve como prisão. Verdadeiramente tem ocorrido poucos milagres nas religiões e vem diminuindo substancialmente. Milagres dentro das religiões são coisas raras. Não é o pastor, não é um ancião, não é o sistema religioso que opera aqueles milagres. Cristo sempre dizia: a tua fé te curou. Você não deve nada para o sistema religioso, mas, infelizmente, quando uma graça é alcançada, isso serve como prisão. O sol, ele nasce para todos. O mesmo Deus. Antigamente, eu achava que Deus operava os milagres, prodígios e maravilhas apenas dentro do sistema religioso. Mas é ao contrário. O Senhor está operando grandes milagres, grandes prodígios e maravilhas fora do sistema religioso. O Senhor está operando grandes milagres, prodígios e maravilhas, maiores do que aqueles que estão dentro do sistema religioso. Mas por quê? Porque se o Senhor operar um milagre na sua vida, você vai levantar e dar o seu testemunho, ou testemunhar, em algumas denominações falam desta forma. Isso vai servir de combustível
para aprisionar outras pessoas dentro do sistema religioso. Você vai incentivar a prisão de outras pessoas. A doutrina, ela é também doutrinação. Doutrinação, subserviência. Subserviência é submissão. Submissão é prisão. E dentro do sistema religioso tem 4 tipos de prisão: prisão psicológica, prisão mental, prisão espiritual e a prisão física. Dentro do sistema religioso existe uma alienação religiosa, existe a hipnose e a lavagem cerebral, em qualquer sistema religioso. É importante que vocês estejam dentro do sistema religioso para vocês sustentar todo aquele luxo, sustentar aquela máquina, fazer girar aquela engrenagem. Não, mas a doutrina é para que possamos se espelhar no Senhor, para que possamos ser igual ao Senhor. É contada uma história bonita e uma história cheia de miticismo, cheia de fantasia, cheia de conto de fadas, cheia de cores, para ficar bonita, para encantar, para embriagar. Aí vocês dizem: somos imitadores de Jesus Cristo. Jesus Cristo usava barba, vocês não usam barba. Jesus Cristo usava vestidos, vocês não usam vestido. Jesus Cristo não tinha onde reclinar a sua cabeça, vocês têm onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo negou toda a riqueza deste mundo. Vocês são ricos. Ah não, nós temos que imitar Cristo de uma forma espiritual, uma coisa bonita, uma coisa espiritual. Cristo andava e curava. Vocês não curam ninguém. Cristo era amor. Vocês não têm amor. Vocês não amam ninguém, nem os seus. Cristo era cheio de misericórdia. Vocês não têm misericórdia de ninguém. O julgamento de vocês é condenação, sempre condenação. Cristo não media a distância, não fazia acepção de pessoas. Cristo atendia a todos. Cristo, naquele tempo, existiam os leprosos. No tempo de Cristo existia os leprosos, a lepra. Nos nossos dias tivemos uma pandemia e vocês correram, tomaram um banho de álcool e não foram fazer unção de ninguém, com medo. Primeiro, vocês pregam mistério, vocês pregam palavra revelada e não houve nenhum alerta de pandemia mundial. Nas pregações, nas revelações, não veio nenhuma pregação sobre
pandemia mundial. E depois que veio a pandemia mundial, vocês não curaram ninguém através das suas orações e se esconderam. Muitos de vocês morreram, né? Muito aí dos santos morreram, não curaram ninguém e correram do Covid. Vocês são mesmo imitadores de Cristo? Vocês são imitadores de Cristo? Vocês realmente são imitadores de Cristo? De que forma? Que eu gostaria de saber. Gostaria muito de saber de que forma vocês são imitadores de Cristo. Sei que é uma doutrina nova. Eu vou fazendo os vídeos e vou pontuando esse novo evangelho da salvação. E quem assistiu o meu último vídeo sabe que a fé, ela é também um batismo. A convicção de fé, ela também é um batismo. Esse é o batismo de Cristo, o batismo pela fé. Quando você compreende o Evangelho, quando há um despertamento da sua consciência, você já recebe o Espírito Santo, já é batizado também mediante a fé. Nem precisa chegar até as águas. As águas, o batismo de João Batista, é uma confissão de fé pública. Confissão de fé pública. Mas se houve já um despertamento da consciência, você já foi batizado. Então antes, um exemplo, eu quero o batismo das águas. Eu quero um batismo de confissão de fé pública. Quando você fala, eu quero um batismo das águas, um batismo de confissão pública, você já foi batizado antes de chegar na água, tá? O seu batismo aconteceu antes de chegar nas águas, antes. Que nem eu falei no começo do vídeo, o batismo das águas de João Batista é um meio também de prisão. Infelizmente, é um meio de prisão. Que quando você vai até uma igreja, se batiza lá, você recebe uma doutrina, você recebe ali umas normas e procedimento, uma lei interna da igreja e permanece preso ali. É criada ali uma espécie de vínculo entre você e a igreja, uma espécie de ligação entre você e a igreja, e ali você permanece preso. Ali você coloca sobre os seus pés algemas. É
um meio de prisão. Aí acabou toda aquela graça, né? Todo aquele encanto, porque daquele dia em diante virá ali as obrigações da religião. E as obrigações da religião é um fardo sobre os seus ombros. É você que vai manter aquele sistema religioso, é você que vai construir, é você que vai patrocinar toda aquela riqueza, todo aquele luxo, toda aquela glória da arquitetura, todas aquelas mordomias do ministério. É você que vai sustentar tudo aquilo, achando, claro, que está contribuindo para Deus. Não, tudo isso aqui é para Deus. E os cabeças da igreja cada vez mais ricos, a igreja, os templos cada vez maiores, mais luxuosos, mais gloriosos. Aí vocês falam, não, é para Deus. Aí em segundo lugar você fala, não, é para a piedade. Não, é para ajudar os velhinhos. Os templos só crescendo, cada vez mais luxuosos. E a glória na arquitetura cada vez maiores. Prisão, preso. Ceia também, mesma coisa. É só trocar as palavras. Batismo pela ceia. Prisão também, ceia. Pode pegar a mesma narrativa, colocar a ceia no lugar. Eu falei sobre batismo, né? Coloque a ceia no lugar. Pode usar aqui a mesma narrativa. Prisão também. Tudo que o sistema religioso faz é um meio para te prender lá dentro. O sistema religioso faz lavagem cerebral? Você vai falar não. O sistema religioso trabalha com hipnose? Você vai falar não. Aí eu te vejo na rua e sei de qual religião que você é. Se por fora, pela aparência, eu sei de qual religião que você é, então você não passou por uma lavagem cerebral? Você não passou por uma hipnose? Se na sua aparência você está moldados nos moldes do sistema religioso. Não, eu estou moldados no molde de Jesus. Se o sistema religioso conseguiu te moldar nos moldes do sistema religioso, se por fora, pela aparência, você está moldado, imagine psicologicamente. Está 10 vezes pior psicologicamente. E o sistema religioso não faz lavagem cerebral. O sistema religioso não faz a hipnose. Presos no sistema religioso. Todos os sistemas religiosos, eles prometem salvação, prometem a vida eterna, prometem, todos os cultos têm promessas, né? Algumas se cumprem, claro, pregando 365 dias por ano.
algumas irão se cumprir. Preso será um meio de prisão para vocês. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas, quando chegar aquele que é perfeito, a profecia será aniquilada. Vocês ouvem profecias todos os dias, mas quando vier aquele que é perfeito, as profecias cessarão. Nós já temos como guia de fé as Escrituras. As Escrituras são as revelações. O que passar das Escrituras seja anátema. O último profeta foi João Batista. E hoje, o que mais vemos dentro do sistema religioso são profetas. Então hoje eu dou a boa notícia para a humanidade. Salvação para todos, sem exceção. Sem exceção. Sem exceção. Todos estarão salvos. Os que viveram de uma forma dissoluta serão julgados com todo o rigor da lei terrena. Os seus dias serão abreviados. Seus dias serão dias de angústias, de terror, de culpa, de tribulação, e não descansarão no Senhor. Os ateus, agnósticos, aqueles que perderam a fé, estão salvos também. Um exemplo bem rápido para acabar. Tomé foi anunciado para ele. Cristo ressuscitou. O que Tomé falou? Não creio, eu não acredito. E se Tomé não cria na ressurreição, então toda aquela crença dele estava morta. Toda aquela crença, toda aquela fé tinha caído por terra. Porque se Cristo não ressuscitou, não há a consumação. Então todo aquele credo que Tomé viveu, creu, acreditou, estava morto. Porque sem a ressurreição não há consumação, não há salvação. Qual é a consumação da salvação? A ressurreição. Então, se Tomé não creu na ressurreição de Cristo, Cristo é a primícia dos que dormem, né? É o primeiro que ressuscita, né? Então, toda aquela fé e crença era uma crença morta. Olha só, ele deixou de crer em apenas um ponto. Só que esse ponto que ele não cria era o mais importante de toda aquela outra crença, né? Então vamos dizer que ele cria em 9 crenças ali, né? Vamos fazer aqui uma preposição.
Havia 10 pontos de fé, ele cria em 9. Mas nesse último que ele não cria, caía por terra todos os 9 pontos da sua fé. E ele matava todos aqueles 9 pontos de fé por não crer em apenas um. Tomé, né? Então Tomé ali, ele passou a ser ali um agnóstico, ou passou a ser ali um ateu. O ateu agnóstico, no dia da ressurreição, Cristo vai fazer a mesma coisa. Não creste em mim. Olha, toque nas minhas feridas. Toque nas minhas mãos. Veja, sou eu. Tomé, veja, sou eu. Porque me viste crer, né? Aí ele chama aqueles que crê de bem-aventurados. Felizes, né? Os que creem e acreditam. Os que confiam no Senhor. E vamos viver os nossos dias com o nosso coração em paz, o nosso coração feliz, alegre, sabendo que está próxima é a vinda de Jesus Cristo, que desde já somos herdeiros da salvação. Desde já descansa no Senhor, nas obras do Senhor, nos feitos do Senhor. Aquela cruz que Jesus Cristo carregou tinha ali o meu pecado, tinha ali o seu pecado. O que o sistema religioso acredita? Aquela cruz que Jesus Cristo carregou tinha os seus pecados até o dia do batismo. Que depois do batismo, os seus pecados não estarão sobre a cruz que Jesus Cristo carregou. Isso que é pregado para vocês. Ótimo. Entrou na mente de vocês. Salvação para toda a humanidade. Ninguém creu. Agora, se eu falar salvação mediante obras, todos acreditarão. Se eu falar salvação mediante sacrifício, todos acreditarão. Mas toda a salvação, ela é apenas por Cristo, tá? Não entra nenhum condicionamento humano. Zero condicionamento humano. Fiquem na paz do Criador. Amém.